Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é César, seja bem-vindo mais uma vez a este humilde canal. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. Receba aí o meu mais cordial e sincero abraço. Neste vídeo, eu gostaria de fazer um comentário sobre Apocalipse, capítulo 7. Vamos comentar um pouco sobre os 144 mil. Esse assunto é um assunto interessante, né? Porque eu era do sistema religioso, né? E a denominação a qual eu pertencia era a Igreja Adventista. Então, dentro da visão adventista, da teologia adventista, eles interpretam esses 144 mil como sendo aqueles que vão receber o selo de Deus. E na visão deles, o selo de Deus seria o sábado. Então, todos aqueles que guardam, que santificam o sábado, esses é que serão selados. Vão receber aí esse selo de Deus e vão ser salvos no grupo dos 144 mil. Agora, aqueles que não conheceram a mensagem do sábado vão fazer parte da grande multidão. Isso na visão adventista, a qual eu fazia parte. Só que agora nós vamos recorrer aos escritos bíblicos e vamos ver de que forma nós podemos interpretar esses 144 mil, né? Será que isso se trata de um número cravado? É realmente um número exato? Ou trata-se apenas de um simbolismo? Então vamos à leitura, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 1. Veja aí. Eu farei a leitura. Apocalipse 7, a partir do versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre alguma árvore, né? Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, né? Até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Todos esses foram o quê? Marcados. Então está aqui a menção desses 144 mil. Só que observando agora a descrição, você observa primeiro que esses 144 mil, eles pertencem o quê? As tribos de Israel. Haja visto que aqui estão as 12 tribos, né? 12 mil de cada tribo, então 12 vezes 12 vai dar 144 mil, né? Certo? Então, assim sendo, esses 12 mil, esses 144 mil, não tem nada a ver com os nossos dias hoje. Porque, primeiro, eles pertenciam às tribos de Israel.
Agora, se formos trazer esse cenário para os nossos dias, onde estão as 12 tribos de Israel? Para que esses 144 mil sejam assinalados. Aonde é que eles estão? Ou seja, as 12 tribos de Israel, elas não existem mais. Então, o que acontece? O sistema religioso, eles podem usar um subterfúgio e dizer que esses 144 mil pode estar se referindo ao Israel espiritual. Mas isso aqui não se confirma, porque o texto é claro. Ele diz que são 12 mil dos filhos de Israel. São 12 mil de cada tribo. Então vamos supor, se no caso eu fizer parte desses 144 mil, de qual tribo que eu seria? Às vezes um indivíduo vem e fala, né? Eu quero fazer parte dos 144 mil, mas de qual tribo ele se encaixa aqui? Nenhuma. Certo? Então essa é a primeira característica. Esses 144 mil refere-se aos filhos de Israel. 12 mil de cada tribo. Agora vamos a uma segunda característica desses 144 mil. Antes de irmos para a próxima característica, tem só mais um detalhe que eu não poderia deixar de enfatizar. Olha o versículo 9. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então aqui você vê a presença de dois grupos, né? Você tem os 144 mil e você tem essa grande multidão aqui. Então agora vamos a primeira característica então que eu citei foi que esses 144 mil representam 12 mil das tribos de Israel, dos filhos de Israel. E esse Israel não é o Israel espiritual, era o Israel das 12 tribos. Isso aqui está claro, né? O que nós devemos ter em mente é que o Apocalipse ele foi escrito debaixo de uma linguagem judaica. A linguagem do Apocalipse ela é judaica. Certo? Então agora vamos a segunda característica desses 144 mil. Então após eu destacar a presença desses dois grupos, que é a grande multidão e os 144 mil, eles estavam trajados com vestes brancas e eles estavam o quê? Louvando, Agora veja o versículo 13, tem uma informação aqui que é muito relevante. Um dos anciãos tomou a palavra e me disse: estes que são trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram-na no sangue do Cordeiro. Então o que acontece? Os 144 mil e aquela grande multidão, aqui está dizendo que eles vieram da grande tribulação. Então aqui agora está o X da questão, Só que antes disso, de eu continuar a exposição, olha só, sobrescrita a palavra tribulação, tem uma letra B aqui,
Vou mostrar o comentário dessa passagem aqui. Veja aí. Veja aí o comentário. Então aqui está dizendo que os 144.000 e aqueles que estavam com vestes brancas, eles vieram da grande tribulação. Agora olha o comentário. As perseguições, a grande tribulação, né? Das quais a de Nero era o quê? Era o protótipo. Ou seja, as perseguições de Nero era praticamente um modelo da grande tribulação. Então você vê que, lendo esse comentário, você vê a presença do imperador Nero. Nero, ele se tornou imperador de Roma do ano 54 até o ano 68. Então só o fato de vermos a presença de Nero aqui, isso já seria algo que me remete ao passado, não ao presente. Tá certo? Mas o que eu quero destacar não é isso. Vamos voltar ao versículo 13. Então, voltando a Apocalipse 7, versículo 13, foi respondido então a João que a grande multidão e os 144.000, eles vivenciaram esse período da grande tribulação. Quando fala que eles vêm, quer dizer que eles viveram nessa época. Tá certo? Agora vamos no livro de Mateus e vamos ver em que local ocorreu essa grande tribulação. Porque o sistema religioso, se eles tentam a todo custo jogar o conteúdo de Apocalipse para um futuro, né? Para os nossos dias ou para um futuro adiante. Só que eles terão que sustentar que essa grande tribulação, ela é algo que ainda ocorrerá, certo? E é uma grande tribulação a nível global. Isso segundo a perspectiva da tradição religiosa. Mas agora vamos ao livro de Mateus, vamos a Mateus 24 e vamos ver do que se tratou essa grande tribulação, que aí nós vamos começar a ter uma ideia de quem foram esses 144.000, né? E aonde é que eles estavam. Então agora, né, uma vez tomando ciência de que os 144.000 e aquela grande multidão, esses dois grupos, eles passaram por aquele período de grande tribulação, o que nos resta agora é trazermos à tona aonde essa tribulação ocorreu. Então aqui em Mateus 24 nós podemos ter uma ideia de onde isso ocorreu. Olha lá, Mateus 24, a partir do versículo 15. Aqui me diz o seguinte, ó. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias, né, não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então aqui você já percebe esse trecho aqui de Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 22, eu já comentei em outros vídeos, né? Essa abominação da desolação
trata-se das legiões romanas, chefiadas por Tito Flávio. E um lugar santo aqui era a cidade de Jerusalém. Porque para o judeu, Jerusalém ela era a montanha de Deus. Ela era a habitação de Deus. Então Jerusalém era o lugar santo. Porque isso ocorre aonde? Na Judéia. Então Jerusalém se localiza na Judéia. Então aqui você já começa a entender que o local aonde essa grande tribulação ocorre, ela não é algo que irá envolver todo o planeta Terra, mas é algo que iria ocorrer aonde? Na Judéia. Tá certo? E aí quando então a abominação ela se instala no lugar santo, ou seja, quando o exército romano inicia a sua investida contra Jerusalém, ou seja, quando o exército romano cerca esse lugar santo que é Jerusalém, deu-se início o quê? A grande tribulação. Por isso que ele fala, naquele tempo, no tempo em que essa abominação começasse a cercar o lugar santo. E aí ocorreria a grande tribulação. E aí Jesus, ele até recomenda que aqueles que estiverem na Judéia deveriam fugir. Certo? Mas só que não foram todos que conseguiram sair da Judéia. Ou seja, ficou um pequeno grupo na Judéia. Por quê? Porque aqui diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos. E quem eram esses eleitos? Esses eleitos, eles se referem àqueles que estavam lá na Judéia, no momento em que Jerusalém começou a ser sitiada pelas legiões romanas. Então, mas aí o que acontece? Os dias então que foram abreviados eram os dias nos quais durou o cerco, a investida das legiões romanas a Jerusalém. Esses dias tiveram que ser abreviados porque senão todos lá que estavam lá morreriam. Aí ele fala por causa dos eleitos. Então esses eleitos foram esses que vieram da grande tribulação. Haja visto, olha aí, a própria epígrafe aqui, o subtítulo aqui já me diz, a grande tribulação de Jerusalém. Então não se trata de algo global, era algo local. Tá certo? E Jesus ele deixa bem claro que essa grande tribulação ela é um evento único. Veja aí o que ele diz, ele diz que não tornará a haver e nem haverá jamais, olha lá, vendo? Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. Até agora o quê? Até agora, até o momento dessa escrita. Aí ele diz que nem tornará a haver jamais. Então essa tribulação que aconteceu em Jerusalém, ela foi um evento único, né? Porque se formos ao livro de Apocalipse e ligarmos os pontos, você vai ver que esses eleitos eram os 144 mil. Ou seja, aquele número de 144 mil que aparece em Apocalipse, ele não é um número cravado. Trata-se de um número simbólico. Por quê? Porque aqueles 144 mil das 12 tribos de Israel, eles representam o remanescente. Tem até um versículo em Isaías que diz, que ainda que o número de Israel fosse como a areia do mar, só o remanescente que seria salvo. Então esses eleitos representam os 144 mil de todas as tribos, ou seja, os eleitos que estavam na Judéia e que viveram a grande tribulação. Ou seja, então se os 144 mil foram aqueles que estavam na Judéia e que atravessaram esse período, subentende-se então que a grande multidão representam o quê? Representam aqueles que estavam fora de Jerusalém, ou seja, aqueles que saíram de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém, mas eles viveram no período dessa tribulação. Tá certo? Então vamos voltar lá em Apocalipse para nós concluirmos então o nosso vídeo. Relendo então Apocalipse 7:13, olha agora.
um dos anciãos tomou a palavra e me disse: esses que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. E ele me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Grande tribulação que não ocorreu no mundo cosmos, em todo o planeta Terra, mas uma grande tribulação que ocorreu na Judeia. Está vendo? Que o Apocalipse, então, ele é passado. Essa grande tribulação aqui, ela já ocorreu. Ela não vai ocorrer no futuro, porque Jesus falou, aquela tribulação era um evento único, não voltará a ver jamais. Por quê? Porque aquela tribulação, ela marcou o fim das 12 tribos, ou seja, o fim da antiga aliança, com a derrubada do templo. E os dias em que duraram o cerco tiveram que ser abreviados. Então, tanto a grande multidão, como os 144 mil, que é representado pelos eleitos que estavam na Judeia, ambos os grupos vivenciaram esse período aqui turbulento que se abateu em Jerusalém no primeiro século da era cristã, no ano 70. Certo? É bem, né? O que eu gostaria de transmitir a vocês era isso, tá certo? Então, uma vez então entendido, né, que a grande tribulação ela tem o seu início quando os exércitos romanos iniciam o cerco a Jerusalém, entende-se que tanto aqueles que escaparam, que saíram da Judeia, como aqueles que permaneceram, ambos os grupos viveram esse período da grande tribulação, tanto a grande multidão como aqueles que permaneceram em Jerusalém durante o cerco das regiões romanas. Eles passaram por esse período. Então é por isso que diz lá que esses que estão de vestes brancas, de onde vêm? Eles vieram da grande tribulação. Só que a grande tribulação ela já ocorreu. Então agora o sistema religioso, na tentativa de futurizar o livro de Apocalipse, eles sustentam a todo custo que essa grande tribulação ocorrerá. É uma grande tribulação de nível global, mas ali diz que tudo ocorreu na Judeia. Agora você, religioso, que acredita que haverá uma grande tribulação, então você terá que se deslocar até a Judeia e lá você terá que permanecer e esperar que Jerusalém seja sitiada de exército. Aí você foge para os montes, você não se fica em Jerusalém e tenta sobreviver aos horrores que irá ocorrer caso você queira fazer parte dos 144 mil. Certo? Então aqueles 144 mil é um número simbólico. A Bíblia está cheia, ela é repleta desses exemplos, de números simbólicos. Por exemplo, quando diz assim lá em Êxodo, né, que Deus ele faz misericórdia até, serei misericordioso até a 1000ª geração. Se a gente for interpretar isso ao pé da letra, então passou da 1000ª geração, Deus não é mais misericordioso. Será que seria isso? Não, é um número o quê? Simbólico. Assim, os 144 mil, ele representa o remanescente de Israel, sendo o quê? 12 mil de cada tribo. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente noite de sábado e um domingo abençoado. Certo? Se você concorda, então, com o que foi exposto, deixa aí o seu like, deixa aí a sua crítica, caso você não concorde, né? E volta a falar. Moramos em uma democracia. Então, que prevaleça a pluralidade de ideias. Então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.